Estamos no nosso estudo do livro O Principiante Espírita e, conforme já informamos nos outros episódios, a cada episódio novo nós vamos avançando gradativamente na leitura do livro e também trazendo informações adicionais acerca do conteúdo que é estudado. Nós falamos no episódio passado acerca das obras básicas da codificação. Nós estamos aqui avançando nos comentários acerca dela. Mas para que a gente consiga apresentá-las de uma forma mais didática, nós decidimos hoje trazer todas elas. E vamos falar um pouquinho de cada uma das obras básicas. São os pilares da doutrina espírita. São os pilares de todo o cabedal de informações que formam esse compêndio de ensinamentos onde nós temos ciência, filosofia e religião. Os pilares da doutrina espírita. Estão todos eles aqui, nas obras básicas. Começamos aqui, portanto, com o Livro dos Espíritos, ele que foi publicado em 18 de 4 de 1857, o primeiro livro da codificação. E na descrição do próprio livro, diz o seguinte: o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec foi o codificador da doutrina. Achamos importante sempre repetir e relembrar isso. Allan Kardec não foi o inventor da doutrina espírita. Ele não foi o criador da doutrina espírita. Não foi o fundador da doutrina espírita. Ele foi o codificador. A doutrina espírita, ela é oriunda dos espíritos. Ela nos foi trazida pelos espíritos superiores, espíritos que receberam a missão de transmitir para nós esses postulados. Logo a seguir, no dia 15 de janeiro de 1861, Kardec publicava o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é apresentado da seguinte forma: Espiritismo experimental, guia dos médiuns e dos evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E complementa, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Aqui está um Livro dos Médiuns que nos mostra, nos apresenta, nos explica e esclarece tudo o que se pode dizer acerca dos mecanismos que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Os diversos tipos de mediunidade, como é que elas se manifestam, os cuidados que os médiuns precisam tomar nesse trabalho importante da mediunidade com Jesus, da prática da caridade, através da oportunidade que se dá aos nossos irmãos desencarnados para que se manifestem, para que sejam esclarecidos, aproveitando
também a oportunidade que a espiritualidade maior, que os espíritos mais evoluídos que nós utilizam através do mecanismo da mediunidade, por intermédio do ser humano encarnado, para nos trazer informações, esclarecimentos e ensinamentos. Em seguida, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi apresentado em 15 de 4 de 1854. E mostra para nós a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas exposições da vida. Fazer uma pequena ressalva. Eu tenho a impressão que eu disse 15 de 4 de 1854. É 15 de 4 de 1864, logo após o Livro dos Médiuns. Pois bem, nesse livro nós temos ainda aquela frase muito conhecida que nós repetimos frequentemente. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A seguir, nós temos o livro O Céu e o Inferno. Lembrando que estamos falando aqui dos 5 livros que formam, que compreendem os livros básicos da doutrina. E nós temos aqui o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas acerca da passagem da vida corporal à vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras, dos anjos e demônios e das penas eternas, etc. E aqui um comentário. As penas e recompensas de após a morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa. Pois bem, em seguida, nós temos o livro A Gênese. A Gênese foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868 e traz na apresentação dessa obra o seguinte: a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado, o futuro, são o presente. Falamos que a doutrina espírita está sob 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Nós podemos dizer que o livro A Gênese faz abordagens científicas importantes, esclarecimentos importantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz todo um cabedal de informações acerca do pilar religião da nossa doutrina. O Livro dos Espíritos, sem dúvida alguma, é um livro que nos traz os princípios filosóficos da doutrina. Lembrando que o seu complemento, como a própria obra se define, o Livro dos Médiuns, nos mostra exatamente esse mecanismo. Esse mecanismo é que rege as leis onde encarnados e desencarnados encontram-se em constante contato. Em constante contato. Nós estamos nos comunicando, influenciando e sendo influenciado pelos irmãozinhos desencarnados o tempo todo.
como que isso acontece, quais são os mecanismos. Estão aqui no Livro dos Médiuns. Complemento do Livro dos Espíritos, como a própria obra se define. Mas nós temos ainda um outro livro muito importante, que é o livro Obras Póstumas. Esse livro ele foi publicado em janeiro de 1890, após o desencarne de Allan Kardec, e traz informações muito importantes. Esse livro é pouco lido. Infelizmente, o espírita não tem o hábito de ler obras póstumas, mas eu recomendo a você que leia. Ler obras póstumas é como se a gente tivesse sentado a uma mesa no final de uma tarde, tomando um chazinho, como Allan Kardec. Ele falando sobre a sua vida, sobre as dificuldades que ele teve, as primeiras impressões, o desafio que recebeu, as suas incertezas, apreensões, os seus medos, os grandes desafios que sofreu, as ofensas morais que recebeu por conta disso, os ataques que ele recebeu dos detratores do Espiritismo. E aqui ele já começa a orientar como é que se deve constituir uma casa espírita. E como essa casa espírita deve trabalhar na sua constituição, nas suas atividades. Vale a pena ler obras póstumas, como também, extremamente importante, conhecer a doutrina espírita na sua essência. Eu costumo dizer que nós temos que beber o néctar da doutrina espírita, e o néctar está nas obras básicas, com certeza. Apresentamos, de maneira resumida, cada um dos livros básicos que compõem a nossa doutrina. Por hoje é só. Ficamos por aqui e retornaremos no próximo episódio, avançando no nosso livro O Principiante Espírita. Até lá!